O padrão Bitcoin, capítulo 6, Sistema de Informação do Capitalismo. A principal função do dinheiro como meio de troca é permitir que os atores econômicos participem do planejamento e cálculo econômico. À medida que a produção econômica sai de uma escala primitiva, fica mais difícil para os indivíduos tomarem decisões de produção, consumo e comércio, sem ter um quadro fixo de referência com o qual comparar o valor de diferentes objetos entre si. Essa propriedade, a unidade de conta, é a terceira função do dinheiro depois de ser um meio de troca e reserva de valor. Para entender a importância dessa propriedade para um sistema econômico, fazemos o que as pessoas sábias sempre fazem quando procuram entender questões econômicas: recorrer ao trabalho de economistas austríacos que já morreram. O uso do conhecimento da sociedade de Friedrich Hayek é, sem dúvida, um dos artigos econômicos mais importantes que já foram escritos. Diferentemente da pesquisa acadêmica moderna altamente teórica, sem impacto e esotérica, que não é lida por ninguém, as 11 páginas deste artigo continuam sendo amplamente lidas 70 anos após sua publicação e tiveram um impacto duradouro nas vidas e negócios de muitas pessoas em todo o mundo. E talvez nenhum seja tão significativo quanto seu papel na fundação de um dos sites mais importantes da internet e o maior corpo único de conhecimento reunido da história da humanidade. Jimmy Wales, fundador do Wikipedia, afirmou que a ideia de estabelecer a Wikipédia surgiu depois que ele leu este artigo de Hayek e sua aplicação sobre o conhecimento. Hayek explicou que, ao contrário dos tratamentos populares e elementares do tópico, o problema econômico não é apenas o problema de alocar recursos e produtos, mas, mais precisamente, o problema de alocá-los usando conhecimento que não é dado em sua totalidade a um único indivíduo ou entidade. O conhecimento econômico das condições de produção, a disponibilidade e abundância relativa dos fatores de produção e das preferências dos indivíduos não são um conhecimento objetivo que possa ser totalmente conhecido por uma única entidade. Pelo contrário, o conhecimento das condições econômicas é, por sua própria natureza, distribuído e situado com as pessoas envolvidas por suas decisões individuais. A mente de todo ser humano é consumida em aprender e entender as informações econômicas relevantes para eles. Indivíduos altamente inteligentes e trabalhadores passaram décadas aprendendo as realidades econômicas de suas indústrias, a fim de alocar posições de autoridade sobre os processos de produção de um único bem. É inconcebível que todas essas decisões individuais tomadas por todos possam ser substituídas agregando todas essas informações na mente de um indivíduo para executar os cálculos para todos. Também não há necessidade dessa busca insana de centralizar todo o conhecimento nas mãos de um tomador de decisão. Em um sistema econômico de livre mercado, os preços são conhecimento e sinais que comunicam informações. Cada tomador de decisão individual só é capaz de tomar suas decisões examinando os preços dos bens envolvidos, que carregam neles a destilação de todas as condições e realidades do mercado em uma variável passível de ação para esse indivíduo. Por sua vez, as decisões de cada indivíduo terão um papel na definição do preço. Nenhuma autoridade central jamais poderia internalizar todas as informações necessárias para formar um preço ou substituir sua função. Para entender o ponto de vista de Hayek, imagine o cenário de um terremoto que danifica seriamente a infraestrutura de um país que é o maior produtor mundial de uma commodity, como o terremoto de 2010 no Chile, que é o maior produtor mundial de cobre. Quando o terremoto atingiu uma região com extensas minas de cobre, causou danos a essas minas,
e ao ponto marítimo de onde são exportadas. Isso significou uma redução da oferta de cobre para os mercados mundiais e imediatamente resultou em um aumento de 6,2% no preço do cobre. Qualquer pessoa no mundo envolvida no mercado de cobre será afetada por isso, mas elas não precisam saber qualquer coisa sobre o terremoto no Chile e as condições do mercado para decidir como agir. O aumento do preço em si contém todas as informações relevantes que precisam, imediatamente. Todas as empresas que precisam de cobre agora têm um incentivo para demandar uma quantidade menor, atrasando compras que não eram imediatamente necessárias e encontrando substitutos. Por outro lado, o aumento no preço dá a todas as empresas que produzem cobre em qualquer lugar do mundo um incentivo para produzir mais, para capitalizar em cima do aumento do preço. Com um simples aumento do preço, todos os envolvidos na indústria do cobre no mundo têm um incentivo para agir de maneira a aliviar as consequências negativas do terremoto. Outros produtores fornecem mais enquanto os consumidores exigem menos. Como resultado, a escassez causada pelo terremoto não é tão devastadora quanto poderia ser, e a receita extra do aumento dos preços pode ajudar os mineiros a reconstruir sua infraestrutura. Dentro de alguns dias, o preço voltou ao normal. À medida que os mercados globais se tornam mais integrados e amplos, essas interrupções individuais estão se tornando menos impactantes do que nunca, pois os formadores de mercado têm profundidade e liquidez para contorná-las rapidamente, com o mínimo de interrupções. Para entender o poder dos preços como um método de comunicação de conhecimento, imagine que um dia antes do terremoto, a totalidade da indústria global de cobre deixasse de ser uma instituição de mercado e passasse a estar sob o comando de uma agência especializada. Ou seja, a produção é alocada sem qualquer ligação aos preços. Como essa agência reagiria ao terremoto? De todos os muitos produtores de cobre do mundo, como eles decidiriam quais produtores deveriam aumentar sua produção e em quanto? Em um sistema de preços, a própria gerência de cada empresa analisará os preços do cobre e os preços de todos os insumos em sua produção e apresentará uma resposta para um novo nível de produção mais eficiente. Muitos profissionais trabalham há décadas em uma empresa para chegar a essas respostas com a ajuda dos preços e conhecem sua própria empresa muito mais do que os planejadores centrais, que não podem recorrer aos preços. Além disso, como os planejadores decidirão quais consumidores de cobre devem reduzir seu consumo e em quanto? Quando não há preços que permitam que esses consumidores revelem suas preferências? Independentemente da quantidade de dados objetivos e conhecimento que a agência possa coletar, ela nunca poderá saber de todo o conhecimento disperso que incide nas decisões que cada indivíduo executa. E isso inclui suas próprias preferências e avaliações de objetos. Os preços, então, não são simplesmente uma ferramenta para permitir que os capitalistas lucrem. Eles são um sistema de informação, de produção econômica, comunicando conhecimento em todo o mundo e coordenando os complexos processos de produção. Qualquer sistema econômico que tente dispersar os preços causará o colapso completo da sua atividade econômica e levará a sociedade humana de volta ao estado primitivo. Os preços são o único mecanismo que permite que o comércio e a especialização ocorra em uma economia de mercado. Sem recorrer a preços, os humanos não poderiam se beneficiar da divisão do trabalho e da especialização, além de uma pequena escala muito primitiva. O comércio permite que os produtores aumentem seus padrões de vida através da especialização nos bens em que têm uma vantagem comparativa. Bens que eles podem produzir a um custo relativo mais baixo, somente com preços precisos expressos em um meio de troca comum, é possível que as pessoas identifiquem sua vantagem comparativa e se especializem nela. A própria especialização, guiada pelos sinais de preço,
levará os produtores a melhorar ainda mais sua eficiência na produção desses bens, através do aprendizado na prática e, mais importante, acumulando capital específico a ela. De fato, mesmo sem diferenças inerentes nos custos relativos, a especialização permitiria a cada produtor acumular capital relevante para sua produção e, assim, aumentar sua produtividade marginal, permitindo que diminuísse seu custo marginal de produção e comercializar com aqueles que acumulam capital para se especializar em outros bens. Socialismo de mercado de capitais. Embora a maioria entenda a importância do sistema de preços para a divisão do trabalho, poucos entendem o papel crucial que ele desempenha na acumulação e alocação de capital, para o qual precisamos recorrer ao trabalho de Mises. Em seu livro de 1922, Socialismo, Mises explicou a razão básica por que os sistemas socialistas fracassam. Não era a ideia comum de que o socialismo simplesmente tinha um problema de incentivo, porque alguém trabalharia se todos obtivessem as mesmas recompensas independentemente do esforço? Dado que a falta de empenho no trabalho de uma pessoa era geralmente punida pelo governo com assassinato ou prisão, o socialismo discutivelmente superou o problema do incentivo com sucesso, independentemente de qual sangrento o processo. Após um século em que cerca de 100 milhões de pessoas em todo o mundo foram assassinadas por regimes socialistas, essa punição claramente não era teórica, e os incentivos para o trabalho foram provavelmente mais fortes do que um sistema capitalista. Deve haver mais no fracasso socialista do que apenas incentivos, e Mises foi o primeiro a explicar com precisão porque o sistema falharia, mesmo que superasse com sucesso o problema do incentivo criado, o novo homem socialista. A falha fatal do socialismo que Mises expôs foi que, sem um mecanismo de preços emergindo no livre mercado, o socialismo falharia no cálculo econômico, mas crucialmente na alocação de bens de capital. Como discutido anteriormente, a produção de capital envolve métodos de produção progressivamente sofisticados, horizontes de tempo mais longos e um número maior de bens intermediários que não são consumidos por si só, mas produzidos apenas para participar da produção de bens de consumo final no futuro. Estruturas sofisticadas de produção só emergem em uma intricada rede de cálculos individuais por produtores de cada bem de consumo e de capital, comprando e vendendo insumos e produtos finais uns aos outros. A alocação mais produtiva é determinada apenas através do mecanismo de preços, permitindo que os usuários mais produtivos dos bens de capital façam lances mais altos por eles. A oferta e a demanda de bens de capital emergem da interação dos produtores e consumidores e de suas decisões interativas. Num sistema socialista, o governo possui e controla os meios de produção, tornando, ao mesmo tempo, o único comprador e vendedor de todos os bens de capital da economia. Essa centralização sufoca o funcionamento de um mercado real, tornando impossível as decisões com base em preços. Sem um mercado para o capital onde atores independentes possam concorrer pelo capital, não pode haver preço para o capital em geral ou para bens de capital individuais. Sem os preços dos bens de capital que refletem sua oferta e demanda relativa, não há uma maneira racional de determinar os usos mais produtivos do capital, nenhuma maneira racional de determinar quanto produzir de cada bem de capital. Em um mundo em que o governo é dono da fábrica de aço, bem como de todas as fábricas que utilizarão o aço na produção de vários bens de consumo e de capital, não pode haver preço emergente para o aço ou para os bens que ele é usado para produzir e, portanto, nenhuma maneira possível de saber quais usos do aço são os mais importantes e valiosos. Como o governo pode determinar
Sua quantidade limitada de aço devem ser utilizadas na fabricação de carros ou trens, visto que ele também é dono das fábricas de carros e trens e aloca por diktat para os cidadãos quantos carros e trens eles podem ter. Sem um sistema de preços para os cidadãos decidirem entre trens e carros, não há como saber qual é a alocação ideal e como saber onde o aço seria mais necessário. Pedir aos cidadãos nas pesquisas é um exercício sem sentido, porque as escolhas das pessoas não têm sentido sem um preço para refletir o custo real de oportunidade envolvido em trade-offs entre as escolhas. Uma pesquisa sem preços descobriria que todos gostariam de ter sua própria Ferrari, mas é claro que, quando as pessoas precisam pagar, muito poucas escolhem as Ferraris. Os planejadores centrais nunca podem conhecer as preferências de cada indivíduo sem alocar recursos de maneira que satisfaça as necessidades de cada indivíduo. Além disso, quando o governo detém todos os insumos em todos os processos de produção da economia, a ausência de um mecanismo de preços torna praticamente impossível coordenar a produção de vários bens de capital nas quantidades certas para permitir que todas as fábricas funcionem. A escassez é o ponto de partida de toda a economia e não é possível produzir quantidades ilimitadas de todos os insumos. É preciso fazer trade-offs, de modo que a alocação de capital, terra e mão de obra para a produção de aço ocorra às custas da criação de mais cobre. Em um mercado livre, à medida que as fábricas competem pela aquisição de cobre e aço, elas criam escassez e abundância nesses mercados, e os preços permitem que os fabricantes de cobre e aço concorram pelos recursos necessários para fabricá-los. Um planejador central está completamente no escuro sobre essa rede de preferências e custos de oportunidade, de trens, carros, cobre, aço, mão de obra, capital e terra. Sem preços, não há como calcular como alocar esses recursos para produzir os melhores produtos, e o resultado é uma quebra completa na produção. E, no entanto, tudo isso é apenas um aspecto do problema do cálculo, referente apenas à produção de bens existentes em um mercado estático. O problema é muito mais pronunciado quando se considera que nada é estático nos assuntos humanos, pois os seres humanos procuram eternamente melhorar sua situação econômica, produzir novos bens e encontrar mais e melhores maneiras de produzi-los. O sempre presente impulso humano de explorar, melhorar e inovar dá ao socialismo o seu problema mais intratável. Mesmo que o sistema de planejamento central tenha conseguido administrar uma economia estática, é importante acomodar mudanças ou permitir o empreendedorismo. Como pode um sistema socialista fazer cálculos para tecnologias e inovações que não existem? E como os fatores de produção podem ser alocados para eles quando ainda não há indicação de que esses produtos possam funcionar? Aqueles que confundem empreendedorismo e administração fecham os olhos para o problema econômico. O sistema capitalista não é um sistema gerencial, é um sistema empreendedor. Ludovic von Mises. O objetivo desta exposição não é argumentar contra o sistema econômico socialista, que nenhum adulto sério leva a sério hoje em dia, após o fracasso catastrófico, sangrento e abrangente que alcançou em todas as sociedades em que foi experimentado no último século. A questão é explicar claramente a diferença entre duas maneiras de alocar capital e tomar decisões de produção: preços e planejamento. Embora hoje em dia a maioria dos países do mundo não possua um conselho central de planejamento responsável pela alocação direta de bens de capital, é verdade que em todos os países do mundo existe um conselho central de planejamento para o mercado mais importante de todos, o mercado de capital. Entende-se por mercado livre aquele em que compradores e vendedores são livres para realizar transações nos termos determinados por eles exclusivamente e onde a entrada e saída de mercado são livres.
Nenhum terceiro impede que vendedores ou compradores entrem no mercado e nenhum terceiro subsidia compradores e vendedores que não podem fazer transações no mercado. Nenhum país do mundo possui um mercado de capitais que possua essas características atualmente. Os mercados de capitais em uma economia moderna consistem nos mercados de fundos para empréstimos. À medida que a estrutura da produção se torna mais complicada e de longo prazo, os indivíduos não investem mais em suas economias, mas as emprestam através de várias instituições a empresas especializadas em produção. A taxa de juros é o preço que o credor recebe por emprestar seus fundos e o preço que o devedor paga para obtê-los. Em um mercado livre de fundos para empréstimos, a quantidade desses fundos fornecidos, como todas as curvas de oferta, aumenta à medida que a taxa de juros aumenta. Em outras palavras, quanto maior a taxa de juros, mais as pessoas tendem a poupar e oferecer suas poupanças a empreendedores e empresas. A demanda para empréstimos, por outro lado, está negativamente relacionada à taxa de juros, o que significa que empreendedores e empresas desejam pegar menos emprestado quando a taxa de juros aumenta. A taxa de juros em um mercado de capitais livre é positiva porque a preferência temporal positiva das pessoas significa que ninguém iria gastar dinheiro a menos que ele pudesse receber mais no futuro. Uma sociedade com muitos indivíduos com baixa preferência temporal provavelmente terá bastante poupança, reduzindo a taxa de juros e fornecendo bastante capital para as empresas investirem, gerando um crescimento econômico significativo para o futuro. À medida que a preferência temporal da sociedade aumenta, as pessoas têm menos chances de poupar, as taxas de juros se tornam mais altas e os produtores encontram menos capital para tomar emprestado. As sociedades que vivem em paz e têm direitos de propriedade seguros e um alto grau de liberdade econômica provavelmente terão baixa preferência temporal, pois elas dão um forte incentivo para que os indivíduos descontem menos seu futuro. Outro economista austríaco, Eugen von Bayerk, chegou a argumentar que a taxa de juros em um país refletia seu nível cultural. Quanto maior a inteligência e a força moral de um povo, mais ele poupa e menor é a taxa de juros. Mas não é assim que o mercado de capitais funciona hoje. Em qualquer economia moderna, graças à invenção do Banco Central moderno e à sua intromissão intervencionista incessante nos mercados mais críticos, os bancos centrais determinam a taxa de juros e a oferta dos fundos para empréstimos por meio de uma variedade de ferramentas monetárias, operando através do controle do sistema bancário. Um fato fundamental a entender sobre o sistema financeiro moderno é que os bancos criam dinheiro sempre que se envolvem em empréstimos. Em um sistema bancário de reservas fracionárias como em todo o mundo hoje, os bancos não apenas emprestam a poupança de seus clientes, mas também seus depósitos à vista. Em outras palavras, o depositante pode solicitar o dinheiro a qualquer momento enquanto uma grande porcentagem desse dinheiro foi emitida por um outro tomador de empréstimo. Ao dar o dinheiro ao tomador de empréstimo, mantendo-o disponível para o depositante, o banco efetivamente cria dinheiro novo e isso resulta em um aumento da oferta de dinheiro. Isso está subjacente à relação entre oferta de moeda e taxas de juros. Quando as taxas de juros caem, há um aumento nos empréstimos, o que leva a um aumento na criação da moeda e um aumento na oferta da moeda. Por outro lado, um aumento nas taxas de juros causa uma redução nos empréstimos e a contração na oferta da moeda, ou pelo menos uma redução na taxa de seu crescimento. Ciclos econômicos e crises financeiras. Enquanto em um mercado de capital livre, a oferta de fundos para empréstimos é determinada pelos participantes do mercado que decidem emprestar com base na taxa de juros, em uma economia com Banco Central e bancos com reservas fracionárias, a oferta de fundos para empréstimos é dirigida por um comitê de economistas sob a influência de políticos, banqueiros, especialistas da TV e, às vezes, mais
espetacularmente generais militares. Qualquer familiaridade passageira com a economia tornará claro e discernível os perigos dos controles de preços. Se o governo decidir definir o preço das maçãs e impedir que elas se movam, o resultado será escassez ou excedentes e grandes perdas para a sociedade em geral, por superprodução ou subprodução. Nos mercados de capitais, algo semelhante acontece, mas os efeitos são muito mais devastadores, pois afetam todos os setores da economia, porque o capital está envolvido na produção de todo o bem econômico. É primeiro importante entender a distinção entre fundos emprestáveis e bens de capital de fato. Em uma economia de mercado livre com moeda sonante, os poupadores precisam adiar o consumo para poupar. Dinheiro depositado em um banco como poupança é dinheiro retirado do consumo por pessoas que estão atrasando a gratificação que o consumo poderia lhes dar, para obter mais gratificação no futuro. A quantia exata de poupança torna-se a quantia exata de fundos emprestáveis disponíveis para os empréstimos aos produtores. A disponibilidade de bens de capital está indissociavelmente ligada à redução do consumo. Recursos físicos reais, mão de obra, terra e bens de capital deixarão de ser empregados nas provisões para a produção de bens de consumo finais para serem empregados na produção de bens de capital. O trabalhador marginal é direcionado para longe das vendas de carros para o emprego na fábrica de carros. A proverbial semente de milho cairá no chão em vez de ser comida. A escassez é o ponto de partida fundamental de toda a disciplina da economia, e a sua implicação mais importante é a noção de que tudo tem um custo de oportunidade. No mercado de capitais, o custo de oportunidade do capital é o consumo adiado, e o custo de oportunidade do consumo é o investimento de capital adiado. A taxa de juros é o preço que regula esse relacionamento. À medida que as pessoas exigem mais investimentos, a taxa de juros aumenta, incentivando mais poupadores a reservar mais dinheiro para poupar. À medida que a taxa de juros diminui, incentiva os investidores a se envolverem em mais investimentos e a investir em métodos de produção mais avançados tecnologicamente, com um horizonte de tempo mais longo. Uma taxa de juros mais baixa, portanto, permite o engajamento de métodos de produção mais longos e mais produtivos. A sociedade passa da pesca com varas para a pesca com grandes barcos a óleo. À medida em que a economia avança e se torna cada vez mais sofisticada, a conexão entre o capital físico e o mercado de fundos de empréstimos não muda na realidade, mas fica ofuscada na mente das pessoas. Uma economia moderna com um banco central baseia-se em ignorar esse compromisso fundamental e em assumir que os bancos podem financiar investimentos com dinheiro novo, sem que os consumidores tenham que renunciar ao consumo. O vínculo entre poupança e fundos emprestáveis é cortado a tal ponto que nem é mais ensinado nos livros didáticos de economia, e muito menos as consequências desastrosas de ignorá-lo. Como o Banco Central administra a oferta de moeda e a taxa de juros, inevitavelmente haverá uma discrepância entre poupança e fundos emprestáveis. Os bancos centrais geralmente tendem a estimular o crescimento econômico e os investimentos e aumentar o consumo, de modo que tendem a aumentar a oferta de moeda e reduzir a taxa de juros, resultando em uma quantidade maior de fundos para empréstimos do que poupanças. Com essas taxas de juros artificialmente baixas, as empresas assumem mais dívidas para iniciar projetos do que poupadores reservam para financiar esses investimentos. Em outras palavras, o valor do consumo diferido é menor que o valor do capital emprestado. Sem um consumo suficiente diferido, não haverá capital, terra e trabalho humano suficientes transformados de bens de consumo para bens de alta intensidade para serem empregados no início do estágio de produção. Afinal,
não há almoço grátis e, se os consumidores pouparem menos, haverá menos capital disponível para os investidores. Criar novos pedaços de papel e entradas digitais para superar a deficiência de poupança não aumenta magicamente o estoque físico de capital da sociedade. Apenas desvaloriza a oferta monetária existente e distorce os preços. Essa escassez de capital não é imediatamente aparente, porque os bancos e o Banco Central podem emitir dinheiro suficiente para os tomadores de empréstimos, que é, afinal, a principal vantagem do uso da moeda fraca. Em uma economia com moeda sonante, essa manipulação do preço do capital seria impossível. Assim que a taxa de juros estiver artificialmente baixa, a escassez de poupança nos bancos será refletida na redução do capital disponível para os tomadores de empréstimos, levando a um aumento da taxa de juros, o que reduz a demanda por empréstimos e aumenta a oferta de poupança até os dois coincidirem. A moeda fraca torna essa manipulação possível, mas apenas por pouco tempo, é claro, pois a realidade não pode ser enganada para sempre. Taxas de juros artificialmente baixas e o excesso de dinheiro impresso enganam os produtores porque se envolvem em um processo de produção que exige mais recursos de capital do que realmente está disponível. O excesso de dinheiro apoiado por nenhum consumo diferido real inicialmente faz com que mais produtores tomem empréstimos, operando sob a ilusão de que o dinheiro lhes permitirá comprar todos os bens de capital necessários para seu processo de produção. À medida que mais e mais produtores estão concorrendo por menos bens e recursos de capital do que esperam existir, o resultado natural é um aumento no preço dos bens de capital durante o processo de produção. Este é o ponto em que a manipulação é exposta, levando ao colapso simultâneo de vários investimentos de capital que, de repente, se tornam inúteis com os novos preços de bens de capital. Esses projetos são o que Mises chamou de malinvestment, investimentos que não teriam sido realizados sem as distorções do mercado de capitais e cuja conclusão não é possível depois que os erros de alocação são expostos. A intervenção do Banco Central no mercado de capitais permite a realização de mais projetos devido à distorção dos preços que fazem os investidores calcularem mal. Mas a intervenção do Banco Central não pode aumentar a quantidade de capital real disponível. Portanto, esses projetos extras não são concluídos e se tornam um desperdício de capital desnecessário. A suspensão desses projetos ao mesmo tempo causa um aumento do desemprego em toda a economia. Essa falha simultânea e prolongada da economia em vários negócios, que é chamada de recessão. Somente com o entendimento da estrutura de capital e como a manipulação da taxa de juros destrói o incentivo à acumulação de capital, podemos entender as causas das recessões e as oscilações do ciclo econômico. O ciclo econômico é resultado natural da manipulação da taxa de juros que distorce o mercado de capital, fazendo os investidores imaginarem que podem obter mais capital do que o dinheiro disponível que lhes foi passado pelos bancos. Ao contrário da mitologia animista keynesiana, os ciclos econômicos não são fenômenos místicos causados pela sinalização de espíritos animais, cuja causa deve ser ignorada enquanto os banqueiros centrais buscam planejar a recuperação. A lógica econômica mostra claramente como as recessões são o resultado inevitável da manipulação da taxa de juros, da mesma forma que a falta de um bem é o resultado inevitável dos limites máximos de preços. Uma analogia pode ser emprestada da obra de Mises e embelezada para ilustrar o ponto. Imagine o estoque de capital de uma sociedade como tijolos de construção e o Banco Central como empreiteiro responsável por construir casas com eles. Cada casa exige 10.000 tijolos para construir e o empreendedor está procurando um empreiteiro capaz de construir 100 casas, exigindo um total de 1 milhão de tijolos. Mas um empreiteiro keynesiano ansioso por ganhar o contrato percebe que suas chances de ganhar o contrato serão ampliadas se ele puder
apresentar uma proposta prometendo construir 120 da mesma casa, exigindo apenas 800 tijolos. Isso é equivalente à manipulação da taxa de juros, reduz a oferta de capital e aumenta a demanda por ela. Na realidade, as 120 casas exigirão 1,2 milhão de tijolos, mas existem apenas 800 mil disponíveis. Os 800 mil tijolos são suficientes para iniciar a construção de 120 casas, mas não serão suficientes para completá-las. Quando a construção começa, o empreendedor fica muito feliz em ver 20% mais casas por 80% do custo. Graças às maravilhas da engenharia keynesiana, que o leva a gastar os 20% no custo que economizou ao comprar um iate novo, mas o estratagema não pode durar, pois se tornará aparente que as casas não podem ser concluídas e a construção deve parar. O empreiteiro não apenas não conseguiu entregar 120 casas, mas também não entregou nenhuma casa. Em vez disso, deixou o empreendedor com 120 meia casas, pilhas de tijolos efetivamente inúteis sem teto. O estratagema do contratante reduziu o capital gasto pelo empreendedor e resultou na construção de menos casas do que seria possível com sinais precisos de preços. O empreendedor teria 100 casas se fosse como um empreiteiro honesto. Indo com um empreiteiro keynesiano que distorce os números, o desenvolvedor continua a desperdiçar seu capital, enquanto o capital estiver sendo alocado em um plano sem base na realidade. Se o empreiteiro perceber o erro desde o início, o capital desperdiçado ao iniciar 120 casas pode ser muito pequeno, e o novo contratado poderá pegar os tijolos restantes e usá-los para produzir 90 casas. Se o desenvolvedor permanecer ignorante na realidade até que o capital acabe, ele terá apenas 120 casas inacabadas, que não valem nada, pois ninguém pagará para viver em uma casa sem teto. Quando o Banco Central manipula a taxa de juros mais baixa do que o preço que seria praticado pelo mercado, instruindo os bancos a criar mais dinheiro emprestando, eles estão reduzindo ao mesmo tempo a quantidade de poupança disponível na sociedade e aumentando a quantidade demandada pelos tomadores de empréstimos, enquanto também dirigem o capital emprestado para projetos que não podem ser concluídos. Portanto, quanto mais fraca for a forma da moeda e quanto mais fácil for para os bancos centrais manipularem as taxas de juros, mais severos serão os ciclos econômicos. A história monetária atesta o quão mais severos são os ciclos econômicos e as recessões quando a oferta de dinheiro é manipulada do que quando ela não é. Enquanto a maioria das pessoas imagina que as sociedades socialistas são coisas do passado e que os sistemas de mercado governam as economias capitalistas, a realidade é que o sistema capitalista não pode funcionar sem um livre mercado de capital, onde o preço do capital emerge através da interação de oferta e demanda, e as decisões dos capitalistas são dirigidas por sinais precisos de preços. A intromissão do Banco Central no mercado de capitais é a raiz de todas as recessões e todas as crises que a maioria dos políticos, jornalistas, acadêmicos e ativistas de esquerda gostam de culpar o capitalismo. Somente através do planejamento central da oferta monetária é que o mecanismo de preços do mercado de capitais pode ser corrompido a ponto de causar grandes distorções na economia. Sempre que o governo inicia o caminho de inflar a oferta de dinheiro, não há como escapar das consequências negativas. Se o Banco Central interromper a inflação, as taxas de juros subirão a uma recessão. Seguirá enquanto muitos dos projetos iniciados são expostos como não lucrativos e precisam ser abandonados, expondo a alocação incorreta de recursos e capital que ocorreram no período. Se o Banco Central continuasse indefinidamente seu processo inflacionário, apenas aumentaria a escala de desalinhamento da economia, desperdiçando ainda mais capital e tornando a recessão inevitável ainda mais dolorosa. Não há como escapar de pagar uma fatura pesada pelo suposto almoço grátis que as manivelas keynesianas nos impuseram. Agora pegamos um tigre pela cauda
Por quanto tempo essa inflação pode continuar? Se o tigre da inflação for libertado, ele nos devorará. No entanto, se ele corre mais rápido e mais rápido enquanto nos seguramos desesperadamente a ele, ainda estamos acabados. Fico feliz por não estar aqui para ver o resultado final. Friedrich Hayek. O planejamento da oferta de dinheiro pelo Banco Central não é desejável nem possível. É dominado pelos mais vaidosos, tornando o mercado mais importante em uma economia sob o comando de poucas pessoas que são ignorantes o suficiente sobre as realidades das economias de mercado para acreditar que podem planejar centralmente um mercado tão amplo, abstrato e emergente quanto o mercado de capital. Imaginar que os bancos centrais possam impedir, combater ou gerenciar recessões é tão fantasioso e equivocado quanto colocar piromaníacos e incendiários no comando dos bombeiros. A relativa estabilidade da moeda sonante pela qual é selecionada pelo mercado permite a operação de um mercado livre por meio da descoberta de preços e tomada de decisão individual. A moeda fraca, cuja oferta é planejada centralmente, não pode permitir o surgimento de sinais precisos de preço, porque é, por sua própria natureza, controlada. Através de séculos de controles de preços, os planejadores centrais tentaram ilusoriamente encontrar o melhor preço para alcançar as metas que desejam, sem sucesso. A razão pelo qual os controles de preços fracassam não é que os planejadores centrais não podem escolher o preço certo, mas sim que, simplesmente impondo um preço, qualquer preço, eles impedem que o processo de mercado permita que os preços coordenem as decisões de consumo e produção entre os participantes do mercado, resultando em escassez ou superávites inevitáveis. De maneira equivalente, o planejamento central dos mercados de crédito fracassará porque destrói os mecanismos de descoberta de preços dos mercados que fornecem aos participantes do mercado os sinais e incentivos preciosos para gerenciar seu consumo e produção. A forma que o fracasso do planejamento central de mercado de capitais assume é o ciclo de expansão e contração, conforme explicado na teoria austríaca do ciclo econômico. Portanto, não é de admirar que essa disfunção seja tratada como uma parte normal das economias de mercado, porque, afinal de contas, na mente dos economistas modernos, um banco central que controla as taxas de juros é uma parte normal de uma economia de mercado moderna. O histórico dos bancos centrais nessa área tem sido bastante objeto, principalmente quando comparado a períodos sem planejamento e direção central da oferta de dinheiro. Fundado em 1914, o Federal Reserve dos Estados Unidos foi responsável por uma forte contração nas reservas de 1920 a 1921 e, depois, pela rápida explosão de 1929, cujas consequências duraram até o final de 1945. A partir de então, as depressões econômicas tornaram-se uma parte regular e dolorosa da economia, recorrendo a cada poucos anos e fornecendo justificativa para a crescente intervenção do governo para lidar com suas consequências. Um bom exemplo dos benefícios da moeda sonante pode ser encontrado olhando o destino da economia suíça, o último bastião da moeda sonante, que manteve sua moeda atrelada ao ouro até a sua decisão infeliz de abandonar a neutralidade global e se unir ao Fundo Monetário Internacional em 1992. Antes dessa data, a taxa de desemprego sempre era praticamente zero, praticamente nunca excedendo 1%. Depois que ingressaram no FMI, cujas regras impedem que os governos lastreiem o valor de sua moeda ao ouro, a economia suíça começou a experimentar os prazeres do dinheiro de mentira keynesiano, com a taxa de desemprego subindo para 5% em poucos anos, raramente caindo abaixo de 2%. Quando se comparam as depressões com períodos de padrão ouro, deve-se lembrar que o padrão ouro na Europa e nos Estados Unidos no século XIX
estava longe de ser uma forma perfeita de moeda sonante, pois havia várias falhas nele, e principalmente que os bancos e governos muitas vezes podiam expandir sua oferta de dinheiro e crédito além do ouro existente em suas reservas, causando expansões e retrações repentinas semelhantes às vistas no século XX, embora em um grau muito menor. Com esse pano de fundo em mente, podemos ter uma ideia muito mais clara da história monetária moderna do que é comumente ensinado nos livros acadêmicos desde a inundação keynesiana. O texto fundador do pensamento monetarista é considerado o trabalho definitivo da história monetária dos Estados Unidos, The Monetary History of the United States, de Milton Friedman e Anna Schwartz. Um tomo gigante de 888 páginas. O livro é impressionante em sua capacidade de reunir fatos, detalhes, estatísticas e ferramentas analíticas, sem precisar fornecer ao infeliz leitor uma compreensão de uma questão-chave: as causas das crises e recessões financeiras. A falha fundamental do livro de Friedman e Schwartz é típica do pensamento acadêmico moderno. É um exercício elaborado para substituir o rigor pela lógica. O livro evita sistemática e metodicamente questionar as causas das crises financeiras que afetaram a economia americana ao longo de um século e, em vez disso, inunda o leitor com dados, fatos, curiosidades e minúcias pesquisados de maneira impressionante. A argumentação central do livro é que as recessões são o resultado de o governo não responder com rapidez suficiente a uma crise financeira, corrida bancária e colapso deflacionário, aumentando a oferta de moeda para restabelecer o setor bancário. É típico do bando libertário do Milton Friedman culpar o governo por um problema econômico, mas seu raciocínio falho o leva a sugerir ainda mais intervenção do governo como solução. O erro gritante no livro é que os autores nunca discutem o que causa essas crises financeiras, corridas bancárias e colapsos deflacionários da oferta monetária. Como vimos na discussão da teoria austríaca do ciclo econômico, a única causa de uma recessão em toda a economia é a inflação da oferta da moeda em primeiro lugar. Aliviados do ônus de entender a causa, Friedman e Schwartz podem então recomendar com segurança a própria causa como a cura. Os governos precisam intervir para recapitalizar agressivamente o sistema bancário e aumentar a liquidez ao primeiro sinal de recessão econômica. Você pode começar a ver por que os economistas modernos detestam tanto a compreensão da causalidade lógica. Desmentiria quase todas suas soluções. Friedman e Schwartz iniciam seu livro no ano de 1967, de modo que, ao analisar as causas da recessão de 1973, ignoram completamente a pequena questão da impressão de greenbacks pelo governo dos Estados Unidos para financiar a guerra civil. O que foi a causa principal dessa recessão? Esse é o padrão que se repetirá ao longo do livro. Friedman e Schwartz mal discutem as causas da recessão de 1983, aludindo a uma demanda por prata devido ao ouro não ser suficiente para cobrir as necessidades monetárias da economia, e depois inundando o leitor com trivialidades sobre recessão naquele ano. Eles não mencionam o Sherman Silver Purchase de 1890, aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos, que exigia que o Tesouro dos Estados Unidos comprasse grandes quantidades de prata com uma nova edição de notas do Tesouro. Vendo que a prata havia sido quase inteiramente demonizada em todo o mundo naquele momento, as pessoas que possuíam notas de prata ou de tesouro tentaram convertê-las em ouro, levando a um esgotamento das reservas do ouro do tesouro. Efetivamente, o Tesouro havia se engajado em uma grande dose equivocada de expansionismo monetário, aumentando a oferta de moeda para tentar fingir que a prata ainda era dinheiro. Tudo o que fez foi desvalorizar as notas de tesouro dos Estados Unidos,
criando uma bolha financeira que estourou com a retirada acelerada do ouro. Qualquer livro de história do período poderia deixar isso claro para qualquer pessoa com entendimento superficial da teoria monetária, mas Friedman e Schwartz evitam de forma impressionante qualquer menção a isso. O tratamento do livro da recessão de 1920 ignora a grande dose de expansão monetária que tinha que acontecer para financiar a entrada dos Estados Unidos na Primeira Grande Guerra Mundial. Apesar de não mencioná-la em suas análises, seus dados dizem que houve um aumento de 115% no estoque monetário entre junho de 1914 e maio de 1920. Apenas 26% disso foi devido ao aumento nas participações em ouro, o que significa que o restante foi impulsionado pelo governo, bancos e pelo Federal Reserve. Essa foi a causa central da depressão de 1920, mas isso também não foi mencionado. Mas curiosamente, porém, é como eles ignoram completamente a recuperação da depressão de 1920 a 1921. Que foi denominada a última recuperação natural ao pleno emprego pela economista Benjamin Anderson, onde os impostos e as despesas do governo foram reduzidas aos salários foram deixados para se ajustarem livremente, levando a um rápido retorno ao pleno emprego em menos de um ano. A depressão de 1920 viu uma das contrações mais rápidas da produção da história americana, queda de 9% em um período de 10 meses, de setembro de 1920 a julho de 1921, e também a recuperação mais rápida. Em outras depressões, com keynesianos e monetaristas injetando liquidez, aumentando a oferta de dinheiro e aumentando os gastos do governo, a recuperação foi mais lenta. Enquanto todos tentam aprender a lição da Grande Depressão, os principais livros de economia nunca mencionam a depressão de 1920 e nunca tentam descobrir por que essa depressão teve uma recuperação tão rápida. O presidente da época, Warren Harding, tinha um forte compromisso com o livre mercado e se recusou a atender aos chamados dos economistas intervencionistas. Os maus investimentos foram liquidados e o trabalho e o capital neles empregado foram realocados para novos investimentos muito rapidamente. O desemprego logo retornou aos níveis normais, precisamente como resultado da ausência de intervenção do governo para aprofundar as distorções que causara em primeiro lugar. Este é o flagrante oposto de tudo o que Friedman e Schwartz recomendam. E então, também não é mencionado no trabalho deles. O capítulo mais famoso do livro, e o único que alguém parece ter lido, é o capítulo 10, que se concentra na Grande Depressão. O capítulo começa após o colapso da Bolsa de outubro de 1929, enquanto o capítulo 9 termina no ano de 1921. Todo o período de 1921 a outubro de 1929, que teria de conter qualquer causa da Grande Depressão, não é considerado digno de uma página das 888 páginas do livro. Apenas brevemente, Friedman e Schwartz mencionam que o nível de preços não havia subido muito rapidamente durante a década de 1920 e, portanto, concluem que o período não foi inflacionário e, portanto, as causas da depressão não poderiam ter sido inflacionárias. Mas a década de 1920 testemunhou um crescimento econômico muito rápido, o que levaria a uma queda nos preços. Também houve forte expansão monetária causada pelo Federal Reserve dos Estados Unidos, tentando ajudar o Banco da Inglaterra a conter o fluxo de ouro de suas fronteiras, o que, por sua vez, foi causado pela inflação do Banco da Inglaterra, que não permitiu que os salários se ajustassem para baixo. O efeito líquido de um aumento da oferta monetária e do rápido crescimento econômico foi que o nível de preços não subiu muito, mas os preços dos ativos subiram fortemente, principalmente imóveis e ações.
O aumento da oferta monetária não se traduziu a um aumento de preços de bens consumíveis, porque o Federal Reserve estava direcionado a estimular o mercado de ações e habitação. A oferta de moeda cresceu 68% no período de 1921 a 1929, enquanto o estoque de ouro apenas 15%. É esse aumento de estoque em dólares, além do estoque de ouro, que é a raiz da Grande Depressão. Uma menção honrosa deve ser feita ao pai dos monetaristas Irving Fisher, que passou a década de 1920 engajado na gestão científica do nível de preços. Fisher imaginou que, à medida que os Estados Unidos expandissem a oferta monetária, sua extensa coleta de dados e gerenciamento científico permitiria controlar o crescimento dos preços da oferta monetária e dos ativos, para garantir que o nível de preços permanecesse estável. Em 16 de outubro de 1929, Fisher orgulhosamente anunciou no The New York Times que as ações haviam atingido um platô permanentemente alto. O mercado de ações estava para desabar a partir de 24 de outubro de 1929. E à medida que a depressão se aprofundava, não seria até meados da década de 1950, anos após a morte de Fisher, que o mercado de ações voltaria ao platô permanentemente alto, proclamara em 1929. Não é de admirar então que Milton Friedman proclamaria mais tarde Irving Fisher como o maior economista que a América já produzira. O crash ocorreu pela expansão monetária da década de 1920, que gerou uma enorme bolha de riqueza ilusória no mercado de ações. Assim que a expansão desacelerasse, a bolha inevitavelmente explodiria. Assim que estourou, isso significou uma espiral deflacionária, onde toda a riqueza ilusória da bolha desapareceu. À medida que a riqueza desaparece, uma corrida aos bancos é inevitável, à medida que os bancos lutam para cumprir suas obrigações. Isso expõe o problema de ter um sistema bancário de reservas fracionárias. É um desastre esperando para acontecer. Dado isso, seria apropriado que o Fed garantisse os depósitos das pessoas, embora não garantisse as perdas dos negócios e do mercado de ações. Deixar os bancos sozinhos a sofrer com isso, permitindo que a liquidação ocorra e os preços caiam, é a única solução. É verdade que essa solução envolveria uma recessão dolorosa, mas é exatamente por isso que a expansão monetária não deveria ter acontecido em primeiro lugar. Tentar evitar a recessão, despejando mais liquidez nela, só exacerbará as distorções que causaram a crise em primeiro lugar. A expansão monetária criou uma riqueza ilusória que alocou recursos inadequadamente, e essa riqueza deve desaparecer para que o mercado volte a funcionar adequadamente com um mecanismo de preços adequado. Foi essa riqueza ilusória que causou o colapso em primeiro lugar. Retornar essa riqueza ilusória à sua localização original é simplesmente remontar o castelo de cartas novamente e prepará-lo para outra queda maior e mais forte. Tendo descartado sumariamente a era que antecedeu 1929 como tendo alguma coisa a ver com a crise do mercado de ações, Friedman e Schwartz concluíram que foi apenas a reação do Fed à crise que levou a se transformar em uma grande depressão. Se o Federal Reserve tivesse aberto as torneiras monetárias para banhar o sistema bancário com liquidez, argumentam eles, as perdas no mercado de ações teriam sido amplamente irrelevantes para a economia em geral, e não haveria uma depressão maior. O fato de o Fed ter sido expansionista em responder a esta crise é ignorado no dilúvio de dados. Embora o Federal Reserve tenha tentado aliviar a escassez de liquidez no setor bancário, não pôde conter o colapso, não por falta de determinação, mas sim pelo colapso em toda a economia de investimentos de capital mal alocados.
e pela forte política intervencionista discutido no capítulo 7. 3 questões importantes permanecem sem resposta neste trabalho gigantesco, expondo um buraco evidente em sua lógica. Primeiro, por que não há uma comparação entre as depressões de 1920 e 29? A primeira não durou muito tempo, embora o Fed não tenha agido de maneira que os autores recomendam. Segundo, por que os Estados Unidos nunca sofreram uma crise financeira no século XIX durante o período em que não havia Banco Central, exceto nos 2 casos em que o Congresso ordenou que o Tesouro agisse como um banco central, a Guerra Civil com a impressão de greenbacks e em 1890, após a monetização da prata. Terceiro e mais revelador, como os Estados Unidos administraram um de seus períodos mais longos de crescimento econômico sustentado sem nenhuma crise financeira entre 1873 e 1890, quando não havia Banco Central e a oferta de dinheiro era restrita ao nível de preços, continuou a cair. Friedman e Schwartz mencionam apenas essa época de passagem, observando que a economia cresceu impressionantemente apesar da queda do nível de preços, sem se preocupar em comentar como esse fato emergiu diante da fobia de queda do nível de preços. Como Rothbard explicou, não há nada inerente ao funcionamento de uma economia de mercado que crie um problema persistente de desemprego. O funcionamento normal de um mercado livre testemunhará que muitas pessoas percam ou larguem seus empregos, e muitas empresas vão à falência ou fechem por uma ampla variedade de razões. Mas essas perdas de emprego podem resultar em empregos e negócios recém-criados, levando a um número desprezível de pessoas involuntariamente desempregadas a qualquer momento. Como nos anos de que o padrão ouro não foi abusado no século XIX e na Suíça antes de 1992, somente quando um banco central manipula a oferta de moeda e a taxa de juros é possível que falhas de larga escala em setores inteiros da economia ocorram ao mesmo tempo, causando ondas de demissões em massa em indústrias inteiras, deixando um grande número de trabalhadores sem trabalho ao mesmo tempo, com habilidades que não são facilmente transferíveis para outras áreas. Como Hayek colocou, a causa das ondas de desemprego não é o capitalismo, mas governos que negam às empresas o direito de produzir bom dinheiro. Base sólida para o comércio. No mundo da moeda sonante, bens e capital fluíam entre diferentes países, quase da mesma maneira que fluíam entre diferentes regiões do mesmo país, de acordo com os desejos de seus legítimos proprietários, conforme acordado em trocas mutuamente benéficas, sob o áureo de Júlio César, ou sob o padrão ouro do Banco de Amsterdã do século XVII, ou sob o padrão ouro do século XIX, mover fisicamente uma mercadoria de um local para o outro era a barreira mais significativa para o comércio. As tarifas e as barreiras comerciais dificilmente existiam e, se existiam, constituíam pouco mais do que taxas para pagar pela gestão e manutenção de pontos de passagem, de fronteira e portos marítimos. Na era da moeda fraca, como no declínio da Europa ao feudalismo ou na descida do mundo moderno ao nacionalismo monetário, o comércio deixa de ser uma prerrogativa dos indivíduos que transicionam e começa a se tornar uma questão de importância nacional, exigindo supervisão dos senhores feudais ou governos reivindicando soberania sobre negociantes. Tão ridicularmente completa essa transformação da natureza do comércio foi que, no século XX, o termo livre comércio passou a se referir ao comércio realizado entre 2 indivíduos, além de suas fronteiras, de acordo com os termos acordados por seus respectivos governos, e não pelos indivíduos interessados. O abandono do padrão ouro em 1914, através da suspensão e limitação da troca do papel moeda por ouro pela maioria dos governos, iniciou o período que Hayek chamou de nacionalismo monetário. O valor do dinheiro deixou de ser uma unidade fixa de ouro, que era a mercadoria com a maior taxa de escassez e, portanto, a menor elasticidade de preço da oferta, mantendo seu valor previsível
e relativamente constante. Em vez disso, o valor do dinheiro oscilou junto com os caprichos da política monetária e fiscal, bem como o comércio internacional. Taxas de juros mais baixas ou maior oferta monetária reduziriam o valor da moeda, assim como os gastos do governo financiados por empréstimos do Banco Central ao governo. Embora esses dois fatores estivessem nominalmente sob o controle dos governos, que poderiam ao menos se iludir pensando que poderiam gerenciá-los para alocar a estabilidade, o terceiro fator foi um resultado emergente complexo das ações de todos os cidadãos e muitos estrangeiros. Quando as exportações de um país crescem mais do que suas importações, um superávit comercial, sua moeda se valoriza nos mercados de câmbio internacionais, enquanto deprecia quando suas importações crescem mais do que suas exportações. Déficit comercial. Os formuladores de políticas, em vez de tomarem isso como um sinal para parar de mexer o valor do dinheiro e permitir às pessoas a liberdade de usar uma mercadoria menos volátil como o dinheiro, tomará isso como um convite para microgerenciar os menores detalhes do comércio global. O valor do dinheiro, supostamente a unidade de conta com a qual toda a atividade econômica é mensurada e planejada, passou a ser o valor do bem menos volátil do mercado para ser determinado pela soma de três ferramentas políticas do governo: política monetária, fiscal e comercial, e mais imprevisivelmente pelas reações dos indivíduos e essas ferramentas políticas. Os governos que decidem ditar a medida de valor fazem tanto sentido quanto os governos que tentam ditar a medida de comprimento com base nas alturas de indivíduos e edifícios em seus territórios. Só podemos imaginar o tipo de confusão que aconteceria a todos os projetos de engenharia se o comprimento do medidor oscilasse diariamente com os pronunciamentos de um escritório central de medições. Somente a vaidade dos loucos pode ser afetada, alterando a unidade com a qual eles são medidos. Reduzir o medidor pode fazer com que alguém cuja área da casa tenha 200 metros quadrados acredite que na verdade são 400 metros quadrados. Mas ainda assim seria a mesma casa. Tudo o que essa redefinição do medidor causou é arruinar a capacidade de um engenheiro de construir ou manter adequadamente uma casa. Da mesma forma, a desvalorização de uma moeda pode tornar um país mais rico nominalmente ou aumentar o valor nominal de suas exportações, mas não faz nada para tornar o país mais próspero. A economia moderna formulou a trindade impossível para expressar a situação dos banqueiros centrais modernos, que declara: nenhum governo pode atingir com êxito os três objetivos de ter uma taxa de câmbio fixa, fluxos de capital livres e uma política monetária independente. Se um governo tiver uma taxa de câmbio fixa e os fluxos de capital livres, não poderá ter uma própria política monetária, pois alterar a taxa de juros fará com que o capital flua para dentro ou para fora, até o ponto em que a taxa de câmbio se torne indefensável. E todos sabemos quanto economistas modernos apreciam ter uma política monetária para gerenciar a economia. Ter uma política monetária independente e uma taxa de câmbio fixa só pode ser alcançada limitando os fluxos de capital, situação prevalecente no período entre 1946 e 1971. Mas mesmo isso não foi sustentável, pois o fluxo de mercadorias se tornou a maneira pela qual a taxa de câmbio tentaria corrigir o desequilíbrio, com alguns países exportando demais e outros importando demais, levando a negociações políticas para reequilibrar a taxa de câmbio. Não pode haver fundamento racional para determinar o resultado dessas negociações em organizações internacionais, pois o governo de cada país tenta perseguir o interesse de seus próprios grupos de interesse e fará o que for preciso para fazer exatamente isso. Depois de 1971, o mundo passou a ter uma política monetária independente e fluxos de capital livres, mas taxas de câmbio flutuantes entre moedas.
Esse arranjo teve a vantagem de permitir que economistas keynesianos brinquem com suas ferramentas favoritas para administrar economias, enquanto também mantém felizes as instituições financeiras internacionais e os grandes proprietários de capital. É também um grande benefício para as grandes instituições financeiras que geraram um mercado de câmbio de valor de trilhões de dólares por dia, onde as moedas de seus contratos futuros estão sendo negociadas. Mas esse arranjo provavelmente não é benéfico para quase todo mundo, principalmente para pessoas que realmente têm empresas produtivas que oferecem bens valiosos à sociedade. Em um mundo altamente globalizado, em que as taxas de câmbio dependem de uma infinidade de variedades domésticas e internacionais, administrar um negócio produtivo torna-se um desafio completamente desnecessário. Uma empresa de sucesso provavelmente tem insumos e produtos de seus negócios indo e vindo em vários países. Cada decisão de compra e venda depende da taxa de câmbio entre os países envolvidos. Nesse mundo, uma empresa altamente competitiva pode sofrer altas perdas por nada mais que uma mudança nas taxas de câmbio, nem mesmo envolvendo necessariamente seu próprio país. Se o país do principal fornecedor da empresa testemunhar um aumento no valor de sua moeda, os custos de insumos da empresa poderão aumentar o suficiente para destruir a lucratividade da empresa. O mesmo poderia acontecer se a moeda do principal mercado para a qual exporta caía em valor. As empresas que passaram décadas trabalhando em uma vantagem competitiva poderiam vê-la exterminada em 15 minutos de volatilidade imprevisível de câmbio. Isso geralmente é atribuído ao livre comércio, e economistas e políticos também o usam como desculpa para implementar políticas comerciais protecionistas populares, mas destrutivas. Com fluxos de capital livres e livre comércio construídos sob uma base estável na areia movediça flutuante da taxa de câmbio, uma porcentagem muito maior dos negócios e profissionais de um país precisa se preocupar com os movimentos da moeda. Toda empresa precisa dedicar recursos e mão de obra para estudar uma questão de extrema importância, sobre o qual não tem controle. Mais e mais pessoas trabalham especulando sobre as ações dos bancos centrais, governos nacionais e movimentação de moedas. Esse aparato elaborado de planejamento central e seus rituais correspondentes acabam atrapalhando a atividade econômica. Talvez um dos fatores mais surpreendentes sobre a economia mundial moderna seja o tamanho do mercado de câmbio comparado à atividade econômica produtiva. O Bank of International estima que o tamanho do mercado de câmbio seja de 5,1 trilhões por dia em abril de 2016 e chegaria a cerca de 1.860 trilhões por ano. O Banco Mundial estima que o PIB de todos os países do mundo combinados seria cerca de 75 trilhões para o ano de 2016. Isso significa que o mercado de câmbio é cerca de 25 vezes maior que toda a produção econômica que ocorre em todo o planeta. É importante lembrar aqui que o câmbio não é um processo produtivo, razão pelo qual o volume não é contabilizado nas estatísticas do PIB. Não há valor econômico sendo criado na transferência de uma moeda para outra. É apenas um custo pago para superar a grande inconveniência de ter diferentes moedas nacionais para diferentes países. O que o economista Hans Hermann Hoppe chamou de um sistema global de escambo parcial pelas fronteiras internacionais está prejudicando a capacidade de comércio global de beneficiar as pessoas, exigindo uma alta quantidade de custos de transação para tentar melhorar suas consequências. Não apenas o mundo está desperdiçando grandes quantidades de capital e mão de obra tentando superar essas barreiras, mas também empresas e indivíduos em todo o mundo frequentemente sofrem perdas significativas por erro de cálculo econômico, causado pela areia movediça da volatilidade da taxa de câmbio. Em um livre mercado de dinheiro,
os indivíduos escolheriam a moeda que eles desejam usar. E o resultado seria que eles escolheriam a moeda com maior razão entre estoque e fluxo que pudessem confiar. Essa moeda oscilaria menos com as mudanças na demanda e na oferta e se tornaria um meio de troca globalmente procurado, permitindo que todo o cálculo econômico fosse realizado com ela, tornando-se uma unidade de medida comum no tempo e no espaço. Quanto maior a vendabilidade de um bem, mais adequado ele é para esse papel. O áureo romano, o soldo bizantino ou o dólar americano foram exemplos disso de forma limitada, embora cada um tivesse suas desvantagens. O dinheiro que mais se aproximou disso foi o ouro nos últimos anos do padrão ouro internacional, embora, mesmo assim, alguns países e sociedades permanecessem em prata ou em outras formas primitivas de dinheiro. Em um fato surpreendente da vida moderna, que o empreendedor, no ano de 1900, possa fazer planos e cálculos econômicos globais, todos denominados em qualquer moeda internacional, sem pensar nas flutuações de taxas de câmbio. Um século depois, o mesmo tipo de empresário que tenta fazer um plano econômico além de fronteiras enfrenta uma série de taxas de câmbio altamente voláteis que podem fazer pensar que entrou em uma pintura do Salvador Dalí. Qualquer analista sensato que olhasse para essa bagunça concluiria que seria melhor lastrear novamente o valor do dinheiro ao ouro e livrar-se desse ato de malabarismo, resolvendo a trindade impossível, eliminando a necessidade de política monetária controlada pelo governo e tendo livre movimento de capitais e livre comércio. Isso criaria, ao mesmo tempo, estabilidade econômica e liberaria uma grande quantidade de capital e recursos para a produção de bens e serviços valiosos, em vez de especulação sobre oscilações complexas de taxas de câmbio. Infelizmente, no entanto, as pessoas encarregadas do atual sistema monetário têm um interesse pessoal em continuá-lo e, portanto, preferiram tentar encontrar maneiras de gerenciá-lo e encontrar maneiras cada vez mais criativas de difamar e repudiar o padrão ouro. Isso é totalmente compreensível, pois seus trabalhos dependem de um governo ter acesso à impressora para recompensá-los. A combinação de taxas de câmbio flutuantes e ideologia keynesiana deu ao mundo um fenômeno inteiramente moderno das guerras cambiais, porque a análise keynesiana diz que o aumento das exportações leva a um aumento do PIB, e o PIB é o santo graal do bem-estar econômico. Segue-se assim, na opinião dos keynesianos, que tudo o que aumenta as exportações é bom. Como uma moeda desvalorizada torna as exportações mais baratas, qualquer país que enfrenta uma desaceleração econômica pode aumentar seu PIB e seu emprego desvalorizando sua moeda e aumentando as exportações. Há muitas coisas erradas nessa visão de mundo. Reduzir o valor da moeda não contribui para aumentar a competitividade das indústrias em termos reais. Em vez disso, apenas cria um desconto único em suas produções, oferecendo-as a estrangeiros a um preço mais baixo do que os locais, empobrecendo os habitantes e subsidiando os estrangeiros. Também torna todos os ativos do país mais baratos para os estrangeiros, permitindo que eles entrem e comprem terras, capital e recursos no país com desconto. Em uma ordem econômica liberal, não há nada errado com os estrangeiros comprando ativos locais, mas em uma ordem econômica keynesiana, os estrangeiros são ativamente subsidiados para comprar o país com desconto. Além disso, a história econômica mostra que as economias mais bem-sucedidas da era pós-guerra, como Alemanha, Japão e Suíça, aumentaram significativamente suas exportações à medida que sua moeda continuou a se valorizar. Eles não precisavam de desvalorização constante para fazer crescer suas exportações. Eles desenvolveram uma vantagem competitiva que fez com que seus produtos fossem demandados globalmente, o que por sua vez fez com que suas moedas se valorizassem em comparação com seus parceiros comerciais, aumentando a riqueza de sua população. É contraproducente para os países importadores que importam deles
pensarem que podem aumentar suas exportações simplesmente desvalorizando a moeda. Eles estariam destruindo a riqueza de seu povo, simplesmente permitindo que estrangeiros a comprassem com desconto. Não é coincidência que os países que mais viram suas moedas desvalorizarem no pós-guerra também foram os que sofreram estagnação e declínio. Além de todos esses problemas com a desvalorização, como caminho para a prosperidade serem erradas, há uma simples razão pela qual não pode funcionar, que é, se funcionasse a todos os países tentassem, todas as moedas desvalorizariam e nenhum país teria vantagem sobre os outros. Isso nos leva ao estado atual da economia global, onde a maioria dos governos tenta desvalorizar suas moedas para aumentar suas exportações, e todos reclamam da manipulação injusta de suas moedas. Efetivamente, cada país empobrece seus cidadãos, a fim de aumentar suas exportações e aumentar o número do PIB, e reclamam quando outros países fazem o mesmo. A ignorância econômica só é acompanhada pela hipocrisia mentirosa dos políticos e economistas que seguem essas linhas. As cúpulas econômicas internacionais são convocadas onde os líderes mundiais tentam negociar a desvalorização aceitável de suas moedas, tornando o valor da moeda uma questão de importância geopolítica. Nada disso seria necessário se o mundo fosse baseado em um sistema monetário global sonante, que servisse como uma unidade global de conta e medida de valor, permitindo que produtores e consumidores de todo o mundo mantivessem sua avaliação precisa de seus custos e receitas, separando rentabilidade econômica da política do governo. O dinheiro forte, tirando a questão da oferta das mãos do governo e de seus economistas propagandistas, forçaria todos a serem produtivos para a sociedade, em vez de procurar enriquecer com a tarefa tola de manipulação monetária.